Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MachineCast. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MachineCast. Eu sou Franciele Nuremberg, engenheira eletricista, trabalho aqui na Maquinica como instrutora de treinamento em tecnologia FPGA Intel há mais de 4 anos. E hoje, comigo vão estar o Francesco, nosso gerente de produto, e o Neymar, o maior especialista em tecnologia FPGA Intel do Brasil. Agora eu vou deixar eles falarem um pouquinho mais sobre eles. Neymar, no discurso do Joe Biden, que é o presidente americano, no discurso da União, que ele fez agora no começo de fevereiro, ele citou os investimentos de 120 bilhões de dólares que a Intel está fazendo com as suas novas fábricas. O que isso você acredita que impacta para os clientes no Brasil? Bom, Francesco, a gente acabou de passar aí por uma pandemia e durante a pandemia, principalmente no finalzinho da pandemia e no período pós-pandemia 2022, todo o mercado sofreu com a falta de componentes eletrônicos. E a principal causa dessa falta foi o quê? Falta de capacidade fabril, que foi afetada pela pandemia, durante o período e após o período da pandemia, pós-pandemia, e o mundo ainda está se recuperando desse problema, onde a demanda de componentes eletrônicos é maior do que a capacidade das fábricas em produzir e entregar. E para a Intel, a principal motivação para fazer esse investimento, ela está investindo não só em fábricas de componente eletrônico, fábrica dos wafers, dos chips, mas também na parte de teste dos componentes, encapsulamento do componente, teste do componente após encapsulado, para que todo esse processo produtivo esteja sob controle da Intel. Por exemplo, enquanto outras fábricas tinham um tempo de entrega aí que podia chegar até 99 semanas, ou seja, quase 2 anos, não deixou chegar a 100 provavelmente para não formar os 3 dígitos, a Intel continuou mantendo nas suas fábricas entre 8 e 12 semanas de prazo de entrega. E agora a ideia da Intel é trazer todos os produtos da Intel para serem fabricados, testados e encapsulados pela Intel. Ou seja, se houver um outro incidente semelhante a esse, a Intel vai estar, entre aspas, blindada contra esse problema da falta de componentes eletrônicos. Esse é o principal motivo para a Intel fazer esse investimento e um motivo para o Biden comemorar. Por quê? Porque as fábricas serão serão instaladas, todas elas fora da Ásia, a maioria delas em território americano. E isso influencia diretamente no assunto que a gente vai falar hoje, né? Então, a Intel, que é hoje maior fabricante, né, de FPGAs, fez essa aquisição da Altera lá em 2015, né, que era a portadora, né, da marca. E isso tudo no sentido de trazer essa tecnologia que tem o maior potencial para atuar junto com os processadores, que é o que a gente mais conhece da Intel. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, o que é FPGA, né? A gente trouxe um contexto econômico que é importante, mas acho que o Neymar pode trazer um pouquinho desse histórico, né, da FPGA, que já está aí há mais de 30 anos no mercado. Bem rapidamente, o que é uma FPGA, né? Então, para quem não conhece essa tecnologia, acho que é importante a gente trazer isso também. Bom, eu acho que a gente pode começar diferenciando o que torna diferente uma lógica programável, por exemplo, de um microprocessador ou de um chip para uma aplicação específica. Um microprocessador, por exemplo, quando você compra um microprocessador, as funcionalidades dele já estão definidas no componente, você não tem como mexer nisso. O que você pode fazer no caso do microprocessador é alterar o programa que vai ser executado no processador para executar tarefas diferentes. Rodar um código de um jogo, rodar um código de uma planilha Excel, de uma planilha, de uma apresentação em PowerPoint, para permitir edição e assim por diante. No caso de uma FPGA, ela é um componente um pouco diferente. Ela é um item de lógica programável. O que significa isso? Ela contém uma série de... Ela tem implementado no Fabric da FPGA uma série de recursos como
lógica combinatória, uma quantidade muito grande de flip-flops, blocos de processamento de DSP, que vão desde, dependendo do caso, um multiplicador simples, até sistemas completos, por exemplo, para multiplicação, soma, subtração de ponto flutuante. E eu consigo agora, configurando blocos de memória, transceivers de alta velocidade, alguns blocos específicos com funcionalidades definidas que são usadas por muitos clientes, como, por exemplo, uma interface PCI Express, um controlador de memória DDR3, DDR4 e assim por diante. E o interessante é, ela permite que o projetista ele consiga configurar, reconfigurar a FPGA para que ela faça a função que ele precisa. E aí entra uma coisa bem interessante. Por exemplo, eu posso reconfigurar a FPGA e usar uma parte dela para fazer aceleração de inteligência artificial em hardware. Inclusive, fica mais eficiente, com menor consumo de energia do que se eu usasse uma GPU para fazer a mesma tarefa. Eu posso reconfigurar uma parte da FPGA, agora citando exemplos de clientes no Brasil, para, por exemplo, implementar um modulador do padrão ISDBT, que é o padrão de TV digital brasileira, um modulador para colocar isso no transmissor de TV. Eu consigo colocar um sistema de controle de fibra ótica, por exemplo, para comandar um sistema que está operando no fundo do mar e conseguir fazer esse controle à distância. Então, você consegue reconfigurar esse componente para que ela faça a função que você precisa. E o que é mais interessante em relação à FPGA é, primeiro, eu consigo reconfigurar esse hardware à distância. É diferente de, por exemplo, eu simplesmente carregar um novo programa. Eu posso reconfigurar completamente a FPGA para ela fazer uma função completamente diferente. E as FPGAs mais novas, todas elas, permitem, inclusive, reconfiguração parcial. Então, por exemplo, dando um exemplo de um equipamento que vai no back-end, na parte de trás da rede, por exemplo. Eu tenho por trás da internet que qualquer um de nós recebe em casa, eu tenho os dutos, entre aspas, de Ethernet, onde eu passo até terabit por segundo de taxa de transferência entre locais, usando fibra ótica, e muitas vezes eu preciso, por exemplo, aumentar o desempenho daquela conexão, usando, por exemplo, uma interface, ao invés de 10 gigabits, eu quero subir o desempenho usando agora uma interface de 25 gigabits. A minha internet permite, só que eu preciso reconfigurar agora o meu dispositivo para que ele fale não mais a 10, mas a 25 GB. Com FPGA eu posso fazer isso. Se eu tivesse um chip de aplicação específica, eu teria que comprar uma outra placa e substituir a placa atual. Com FPGA, eu posso trocar, inclusive eu posso trocar isso dinamicamente. Ou seja, agora eu quero que essa fibra opere a 25 GB e não a 10 GB. Eu reconfiguro dentro da FPGA, com todo o sistema funcionando, aquele pedaço da FPGA para implementar um MAC Ethernet de 25 GB ao invés de 10 GB, e agora aquele link passa de 10 para 25. Então quer dizer que a FPGA está bem mais perto da gente do que a gente está imaginando. Ela pode estar numa TV, pode estar num sistema automático. Eu diria o seguinte, toda vez que você recebe dados em casa, por uma interface de fibra ótica ou de celular, etc., você tem uma FPGA por trás. E agora, daqui para frente, ainda mais. Por quê? Com a introdução do 5G, do padrão 5G, toda a parte do back-end do 5G hoje, antena, a parte do transmissor, chamado ORU, Radio Unit, Open Radio Unit, a ODU, toda essa parte de back-end que faz a interface com as antenas, etc., tudo isso hoje está sendo implementado em FPGA. Por quê? O padrão 5G é um padrão novo, ainda não existem chips específicos para esse padrão e tudo está sendo implementado em FPGA. Então, hoje e ainda pelos próximos, provavelmente, anos, alguns anos ainda, toda essa parte de 5G, até o padrão estabilizar e não ter mais alteração no padrão, ele vai continuar sendo fortemente implementado em FPGA. Ou seja, toda vez que você ligar um celular 5G e falar com alguém por 5G, você com certeza está usando uma FPGA. O mesmo vale, por exemplo, mesmo para fibra ótica, quando você tem uma interface de fibra em casa, ali por trás, na parte principalmente no Brasil de OTN, você tem FPGAs trafegando os dados, fazendo a compressão de dados, fazendo
validação, implementando as interfaces de alta velocidade por onde trafegam os dados e assim por diante. E o mais legal é que a gente falou aqui de 5G, data center, comunicação, mas a FPGA ela está em outros mercados. Sim. Tem agricultura, tem médico hospitalar, cirurgias. E acho que a tendência é isso aumentar ainda mais, porque a gente tem essa aplicação da FPGA, além de todas essas vantagens que tu comentou e que a gente consegue fazer, né? Dele como um semicondutor, e aí a presença, né, da Maquinica nesse mercado de semicondutores está tão forte quanto a tecnologia, né? Então, a gente tem isso, mas a gente também tem a presença no sentido de solução, né? A hora que a gente coloca uma FPGA para inteligência artificial, ela sai ali desse ambiente de semicondutores e ela entra para uma solução, acelerando um processo e fazendo muito mais do que a gente já viu que ela faz, né? A gente pode citar algumas coisas no sentido de solução, onde a FPGA usa, né? No contexto que, crescendo junto com a tecnologia, a Maquinica virou, né? Então, o Centro de Excelência em HPC e AI junto com a Intel. Como é que isso impacta, né, o mercado brasileiro? Quem é que a gente está tratando? O que a gente conversa quando a gente fala, né, que é o Centro Oficial que é o Centro de Excelência em HPC e AI? Hoje nós já estamos há alguns anos aí nessa estrada. E qual é a ideia? Quando a Intel tem um problema e ela encontra um cliente que gostaria de provar um conceito, gostaria de implementar alguma coisa diferente baseada em FPGA, ou não, simplesmente em AI e High Performance Computing, HPC, né? Uhum. Nós somos convidados para ajudá-los a participar desse processo e de resolver o problema do cliente. E até hoje nós já temos aí pelo menos 22 projetos que nós implementamos com clientes, resolvendo os problemas dos mais diferentes possíveis. Por exemplo, problema de aceleração de sequenciamento de genoma humano, eles não estavam com um centro grande de câncer no Brasil, precisava sequenciar o genoma e não estava conseguindo o desempenho que precisavam. A Intel convidou a gente para ir lá ajudar e nós conseguimos um pequeno ganho de desempenho de 17 vezes, dependendo da parte, 23 vezes de ganho de desempenho. Clientes com problema, por exemplo, a identificação de pessoas com inteligência artificial, que é um problema aparentemente resolvido, mas as pessoas lá usavam tantos equipamentos de proteção individual, tantas EPIs, que o software normal, as redes neurais normais pré-treinadas não funcionavam. Então, treinamos com dataset, chegamos a uma eficiência de 97%, 98%, e o cliente falou, não, eu preciso de mais. Beleza, a gente fez um sistema de validação temporal, ou seja, acompanhava a imagem da pessoa que era reconhecida ao longo do tempo e chegamos a 99,99% aí de certeza de que estávamos identificando corretamente as pessoas, identificação de defeito, identificação de objetos grandes passando em esteiras de mineradora. Tem uma lista enorme de projetos que nós desenvolvemos em parceria com a Intel. Uhum. E a Maquinica, ela não é um parceiro da Intel no Brasil. Ele é um parceiro da Intel mundial. No Japão, ela é o maior, é o maior distribuidor, é o único, na verdade, distribuidor de FPGAs da Intel, além dela distribuir outros produtos. E no Brasil, no mundo, aliás, a Maquinica está presente em todos os continentes, e no mundo nós temos aí um faturamento próximo de $1 bilhão por ano vendendo produtos da Intel, FPGAs da Intel. Então é um mercado grande e nós estamos crescendo nesse mercado e o plano é continuar crescendo. E ajudando a Intel e ajudando os clientes a resolver os problemas deles. Neymar, nós temos feito, a Maquinica DHW tem feito projetos também internacionais, né, com outros países, né, na área médica, né? É um dos projetos mais recentes que nós temos trabalhado, né? Sim, nós estamos ajudando uma empresa internacional, tem um braço de desenvolvimento no Brasil, desenvolvendo um equipamento na área médica para visualização e distribuição de imagens para cirurgias não invasivas. E é um projeto bem interessante, bem desafiador, mas está andando e
tá dando tudo certo. E é um outro exemplo de uma outra área, área médica, onde a FPGA hoje é amplamente utilizada. Então, por exemplo, geração de imagens para ultrassom cada vez melhores, cada vez com precisão maior, com maior riqueza de detalhes. Ressonância magnética nuclear, praticamente todos os equipamentos usam FPGA para fazer a reconstrução da imagem. Então, na área médica, é uma área que a gente tem bastante aplicação para FPGA. Em 6 mãos, né? As nossas, o pessoal da Índia e Estados Unidos. Estados Unidos, tem dia que a reunião tem que ser feita no horário em que alguém vai ficar acordado, mas faz parte. É o ônus, né, de se trabalhar com parcerias ao redor do mundo. E o bônus é que a gente tem vários braços, né? Mas isso é legal, porque cada vez mais a gente vê a presença da FPGA, às vezes indiretamente, às vezes diretamente, né? Com várias vantagens, e a gente vê também, além dos investimentos, né, que o Francisco comentou ali no início, que a Intel também está evoluindo muito na tecnologia, né? Então ela está fazendo aí muito investimento para ter cada vez uma tecnologia mais robusta, muito mais do que ela já é, né? Trazer inovação, trazer essa parte de controle do processo, né? De ter mais segurança no que ela está montando ali. E um dos assuntos, né, que a gente traz também é o que está vindo de novo, né? Eu acho que essa tendência, né, do mercado, que a Intel está trazendo, a gente já viu que está em todos os mercados, né, literalmente, tanto semicondutor quanto inteligência artificial, está trazendo muitos ganhos, e ela está inovando, né, então isso está chegando também para o mercado brasileiro, né. Uma das características da Intel desde que o antigo fundador, um dos fundadores da Intel, Moore, fez a famosa lei de Moore, que a cada 2 anos a tendência é ter uma redução de custo nos semicondutores e a cada 2 anos dobrar a capacidade de processamento. A Intel ela tem liderado esse caminho aí desde 1976, que, se eu não me engano, foi quando Moore criou a lei de Moore. E o interessante é que de lá para cá isso tem se mantido e a Intel continua nesse caminho de ter cada vez circuitos mais rápidos, mais baratos, com maior capacidade de processamento. Então, hoje, por exemplo, a Intel, o mainstream, a linha principal, as linhas principais de processadores e de FPGAs da Intel, elas são implementadas em tecnologia de 7 nanômetros. O que é isso? Como eu posso dizer, no processo litográfico, a menor estrutura que consegue ser implementada em um chip é de 7 nano de dimensão. Menor que um cabelo. Muito. Cabelos são microns, são milhares de vezes maior. A próxima geração tem uma geração de 5 nano que é simplesmente um pequeno encolhimento de 7, mas a próxima geração é de 3 nano, que a Intel já vai começar a produzir chips a partir do ano que vem, provavelmente nessa nova tecnologia, e a seguinte já está em 18 angstroms, que é 1.8 nano. O número de átomos que você já tem entre um drain e um source de um transistor já tá em menos de uma centena. Ou seja, as dimensões são cada vez menores, a velocidade de processamento é cada vez maior, e isso traz consigo uma série de vantagens e desvantagens. Uma delas, por exemplo, é a capacidade de geração de calor numa quantidade tão grande de transistores operando numa área tão pequena. Você gera uma quantidade de calor que é muito alta. E você tem que tirar o calor disso de alguma maneira. Por outro lado, nós temos a velocidade dos componentes aumentando. Então, por exemplo... Por isso a presença no 5G. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, processadores da Intel normais, entre aspas, de prateleira, eles rodam a 4.95 GHz. Pouco tempo atrás isso era impensável, entre aspas. A gente tem muita aplicação, né? O Francisco pode trazer um overview, né, do que a gente tem de empresas no Brasil. Questão de mercado, onde é que a gente está atuando junto a clientes, que mercados que estão esses clientes, né? Inicialmente telecomunicações foi o mercado assim, alvo, né, de FPGA no mundo, no Brasil, né?
Basicamente porque ele sempre precisou de tecnologias novas, e você só consegue ter tecnologias novas utilizando o FPGA. Só depois que há um amadurecimento das tecnologias, em que se produz chips mais dedicados, é que você pode não precisa mais. Mas estar na ponta da tecnologia depende muito de ter FPGAs, de utilizar FPGAs. Mas fora o mercado de telecomunicações, o mercado de automação industrial, de modo geral, automação bancária, né? Todos esses mercados utilizam a FPGA em escala, né? A área médica, como ele citou, e hoje praticamente tudo, Uhum. né? O que tem hoje de tecnologia nos vários produtos, né, dos mais comuns, é muito grande. Uhum. E a gente acompanha já esses clientes há muitos anos, né? E essa é outra característica, né, da tecnologia FPGA, que o momento que tu começou a desenvolver numa família, tu consegue migrar também com uma grande facilidade, mas normalmente a migração ela vai por características, né? Eu preciso adicionar características, eu preciso ter algumas coisas a mais que a outra família tem e a que eu estou usando não tem. Porque a que eu estou usando, eu poderia usar ali tranquilamente 10 anos, né? O Neymar pode me corrigir, mas né, ele tem uma presença no mercado muito longa. A Intel garante 15 anos e tem algumas famílias de FPGA da Intel, que a Intel já garantiu a produção até 2032, e alguns itens específicos de FPGAs da Intel, ele já tem garantia de que eles vão ficar no mercado por 28 anos. Isso absolutamente é fora do normal. A maioria, você pega uma memória, por exemplo, memória DDR, a empresa produz aquela memória, em geral, 4, 5 anos ele parou de produzir, você vai ter que trocar ou por um outro fornecedor ou por um outro tipo de memória. No caso das FPGAs, a Intel garante, quando ela lança uma família, ela garante uma produção mínima de 15 anos. Ou seja, durante 15 anos você pode manter aquele item na sua placa sem nenhum problema de fornecimento. Mas é o que você falou, a parte interessante eu posso agora pegar aquele projeto, migrar para uma FPGA mais nova, mais barata, consumindo menos, mais rápida, e ter exatamente o mesmo projeto funcionando na nova família, agregando outras funcionalidades. Nós temos um cliente, por exemplo, que produziu durante muito tempo centrais telefônicas, aí, começando aí pelos anos 1900 e qualquer coisa, 90, 80, 90, e eu acompanhei a migração desse cliente em 5 gerações diferentes de FPGA. O mesmo projeto, ele foi passando de uma geração para outra, de uma geração para outra, por 5 gerações consecutivas de FPGA. Então, isso não é, entre aspas, propaganda, é o que acontece realmente no mercado. É mais um ponto para FPGA, né? Vamos dizer assim. Sim, o legado, né, de produto, ele se mantém, né? Então, você consegue continuar utilizando os mesmos produtos, né? O que se já desenvolveu, que já está bem provado no mercado, para os seus produtos para frente. E essa aí? preocupação de longevidade, que atinge muitos clientes, né? Você não tem com o FPGA. Uhum. E aí, outra coisa é que agora a gente tem um mercado que já usa, e a gente está vendo que a gente tem coisa nova para vir, né? Então, provavelmente agora esse mercado ele vai se movimentar, não porque um item vai sair de linha, mas porque ele quer aproveitar as vantagens de um produto novo que está saindo do forno, né? Que é a nossa Agilex 5. Então, ela está chegando. E como é que isso impacta? O que ela traz aí de novidade, de vantagem, né, para quem está trabalhando, migrar do que hoje já está rodando para uma família? Bom, a Gilex 5 é uma família que está saindo do forno, entre aspas. A Intel ela anunciou aí no final do ano passado, esse ano ela está anunciando de forma mais extensiva e aberta. Os primeiros componentes vão estar disponíveis a partir de setembro, outubro deste ano. O primeiro componente vai estar disponível, a Gilex 5, e o final do rollout, ou seja, o final da entrega de todos os componentes, deve acontecer até o final de 2024. Então, ao longo a partir de setembro, outubro em diante, até o final de 2024, todos os itens dessa nova família vão
vão estar disponíveis no mercado. E o que essa família traz de novidade em relação a famílias anteriores? Primeiro, é interessante a gente entender os segmentos de aplicação para os quais a Intel produz as FPGAs. Então, eu tenho a base, digamos, da pirâmide, o que vem de maior volume, que tem menor custo, etc., são as CPLDs e as FPGAs pequenas, que têm maior quantidade de volume vendido, menos recurso disponível na FPGA, que são as famílias, basicamente a família Max. Depois eu tenho a família Ciclone, que são as FPGAs de baixo custo. Tinha a linha da Arria, que seria uma FPGA intermediária, e as de alto desempenho, que a gente tinha aí a Stratix, depois veio a Gilex. O que a Intel está fazendo agora com a Gilex 5 ela está passando para o mesmo formato e para a mesma arquitetura interna de uma Gilex, que é a família de última geração da Intel, de alto desempenho, implementando essa família num processo produtivo onde eu consigo reduzir o consumo da FPGA, eu vou reduzir um pouco a frequência de operação. Só para ter uma ideia, uma Gilex 5 eu consigo implementar circuitos dentro dela rodando a 1,2, 1,5 GHz. Numa Gilex 7, que seria a Gilex que está disponível hoje no mercado, na Gilex 5 esse número vai cair para a versão de maior desempenho 600 MB, 500 MB na intermediária, e na de consumo menor, mas também de desempenho um pouco menor, vai cair para 350. Mas só para ter uma ideia, isso é 2,5 vezes o desempenho que eu tenho hoje, por exemplo, numa Ciclone 5, que é FPGA de baixo custo. Então, quando eu migrar para a Gilex, eu vou ter mais do que o dobro de desempenho para mais simples e trabalhando na mesma faixa de preço. Então, o que a Intel está fazendo é pegar o que tem de melhor hoje no portfólio e trazer para essas outras faixas de aplicação, onde o desempenho ele pode ser um pouquinho menor, mas eu preciso ter um consumo também menor, né? Então, atendendo as outras faixas, né, do mercado, mas com a mesma qualidade que ela atingiu ali com a Agilex, que está trazendo para a gente. E eu vou ter 2,5 vezes de ganho de desempenho em relação a Ciclone 5, que é a atual, e eu vou ter um consumo mais baixo, 50% mais baixo do que uma Ciclone 5, um desempenho 2,5 vezes melhor, e basicamente o mesmo custo. Além disso, ela está trazendo uma série de outras inovações para a família Gilex. Por exemplo, eu vou ter controladores de DDR4 ou DDR5 para colocar bancos de memória grande com consumo pequeno, transceivers que vão até 28 gigabits por segundo, permitindo, por exemplo, implementar interface PCI Express geração 4, interfaces Ethernet de 10 e 25 GB, tem interface direto com sensores CCD, padrão MIPI, de 2.5 e 3.5 gigabits por segundo, ou seja, para eu implementar uma câmera com inteligência artificial, por exemplo, com uma Gilex, eu vou colocar a Gilex, sensor, fonte, uma memória para fazer o frame buffer, e eu posso ter uma saída Ethernet de 10 GB, por exemplo, já enviando o vídeo em alta resolução, 4K, 8K. Então, isso dentro de um componente de baixo custo. Então, é mais recursos e eu ainda vou diminuir itens na placa do meu cliente. Itens na placa que eu tenho. E dentro do processo produtivo da Intel, ou seja, eu não vou ter problema de fornecimento, todas as famílias novas são feitas usando processos da Intel, a garantia de 15 anos de fornecimento, no mínimo. Porque agora, com a Intel controlando a fábrica, ela vai, entre aspas, encerrar a operação da fábrica quando ela quiser. Ela não está atrelada, por exemplo, a um fabricante externo que, se ele decidir fechar a fábrica, a Intel perde o produto. Agora esse risco não existe mais. E essa é uma família que vem atender fortemente ao mercado brasileiro de FPGA. Vai ser lançado provavelmente ano que vem uma menor ainda, que seria a Gilex 3, que vão ter itens menores. Por exemplo, a família Gilex 5, a faixa de densidade ou quantidade lógica disponível varia de 50 a 650 mil elementos lógicos. Eu diria que
uma boa porcentagem dos projetos no Brasil hoje já usam FPGAs com essa densidade ou maior. Então, ela atende muito bem o mercado brasileiro e reduzindo muito o risco para o cliente, ou seja, ele não vai ter problema de fornecimento, tudo está dentro da casa da Intel, entre aspas, tudo sob o controle da Intel e num custo bem interessante. Então, essa nova família, que é a Agilex 5, ela traz muitos benefícios, ela traz muitas características novas, que eu acho que só isso já vale um próximo bate-papo. E acho que a gente já tem, né, marcado, não um MachineCast, mas um webinar. Então, para a gente seguir esse bate-papo, eu já deixo o convite aqui antes para o nosso webinar sobre o Agilex 5. Então, o Neymar vai estar falando muito mais ainda sobre as características, como isso impacta num projeto, literalmente, né? Então, acho que é o público, né, brasileiro para absorver essa informação, porque é a evolução, né? Ele precisa de produtos novos e com custo menor. Isso, as novas tecnologias da Intel estão provendo isso. E já temos data para esse webinar. Já temos data. Então, dia 29 de junho, às 18h30, já coloquem na agenda, temos o webinar com o Neymar. Ele vai trazer todas essas características, porque é uma tecnologia que está impactando positivamente o mercado, tanto internacional, e vai impactar o brasileiro também. Então... Não percam, é isso. Perfeito. Não percam. Neymar, obrigada. Muito obrigado. Mais uma aula sobre a FPGA, né? A gente sempre aprende. A gente tem, né, essa vertente muito forte de aula, né? Ser do Centro de Treinamento e Tecnologia FPGA Intel. Então, a gente capacita muita gente para também começar nessa tecnologia, além de já estar usando, evoluindo, tem o suporte no Neymar, mas quem está começando também consegue começar com a gente, né? Isso é muito legal, né? Eu gosto muito dessa parte de instruir as pessoas, né? E a gente tem uma outra, por exemplo, na Maquinica nós também desenvolvemos projetos com FPGA. Desde o início aí da Maquinica já foram mais de 50 projetos que desenvolvemos para clientes, além, é óbvio, daqueles que a gente não desenvolve o projeto, mas ajuda o cliente no desenvolvimento do projeto dele, dá suporte, etc. Então, é resultado, digamos, de experiência, de calo mesmo, de colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecer. E posso esperar pelo dia 29 aí para a gente ter um bate-papo um pouquinho mais técnico, né? Sobre essa família que é tão legal. Aí, temos bastante a conversar sobre a Agilex 5. Francesco, obrigada pela presença. Um prazer. E, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Mais uma vez, o convite para o nosso webinar, dia 29 de junho, às 18h30. E não percam nenhum episódio do MachineCast. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MachineCast.